Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos começar daqui a pouco, estudando a igreja nos dias de hoje, estudando a história da igreja. E hoje nós estudaremos o livro, a carta ao jovem Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo. Capítulo 2 nos fala algumas características de uma igreja contagiante, no estudo que estamos fazendo sobre o livro de Charles Swindoll, A Igreja Desviada. E nesta manhã nós possamos descobrir, junto com a graça de Deus, os ensinamentos da sua palavra e aplicá-los na nossa vida e vivermos o que temos que viver, aquilo que Cristo colocou como semente em nossas vidas. E nós possamos agora crescer e dar fruto para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Amém? O primeiro versículo nós vamos estudar onde diz que tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós vemos nesse versículo a maravilha de uma primeira característica de uma igreja contagiante, uma igreja que propaga os princípios da palavra, uma igreja que cria discípulos, uma igreja que cresce para a honra e glória de Deus. O primeiro mandamento que nós vemos aqui, o verbo deste versículo é fortifica-te na graça. Nós temos que a igreja é um local de graça. Então, nós vamos estudar hoje a primeira característica. Quando nós falamos de local de graça, nossa mente nos remete a um local específico, geralmente o nosso templo, onde fica o templo físico da igreja. E na verdade, nós estamos falando aqui da igreja como ser humano. Nós somos a igreja. Eu, você que está nos assistindo agora, você é a igreja de Jesus Cristo e você é o local de graça. Onde você estiver, o ambiente ao seu redor vai ser um local de graça, um local onde a graça do Senhor Jesus Cristo vai permear, vai invadir, vai contagiar. Isso é uma característica de uma igreja contagiante. Paulo, ele utiliza 4 verbos para salientar os princípios de uma igreja contagiante. E nesse primeiro versículo nós já deparamos com o primeiro, que é fortifica-te. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá ao jovem Timóteo para prepará-lo para assumir um ministério. Seu ministério é uma igreja ali, a igreja de Éfeso, no caso, onde Timóteo era um jovem pastor, e ele está ensinando esse jovem pastor, o apóstolo Paulo, a fortificar-se na graça. Paulo utiliza então 4 verbos. E ao interpretarmos as escrituras, nós precisamos sempre estar atentos aos verbos do trecho lido. Então, sempre que nós vamos estudar as escrituras, nós temos que prestar atenção nas ordenanças dos verbos. Eles formam a espinha dorsal da literatura. São eles que mantêm os pensamentos coesos. Eles que fazem a ligação do pensamento cristão, a filosofia cristã ali, dentro da palavra de Deus. Quando há uma ação a realizar, os verbos indicam os passos que devemos tomar, nos alinharmos com a verdade. Neste caso, os verbos aparecem sob a forma de mandamentos, com o objetivo de fomentar um ambiente bíblico e atraente na igreja. Vejamos o primeiro, que é esse versículo que acabamos de ler. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça, que é em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, versículo 1. O verbo fortifique-se fornece a primeira característica de uma igreja contagiante, e é sempre necessário permanecer forte na graça. Parece simples, mas esse é o princípio mais difícil de se aplicar em nossa sociedade consumista. Nossos tempos atuais, onde uma sociedade hedonista. O que é uma sociedade hedonista? Uma sociedade voltada para os seus próprios interesses, voltada para si mesmo, para o seu ego, onde as pessoas são incentivadas a consumir, a saciar-se com coisas, a obter coisas para serem reconhecidas, para terem seus prazeres saciados. Uma sociedade hedonista é uma sociedade que não pensa nos outros, uma sociedade egoísta, é uma sociedade que só pensa em si mesmo.
O fim de tudo é o próprio orgulho, a própria sustentação dos seus prazeres. Então, o princípio de aplicar esse primeiro mandamento do apóstolo Paulo, fortifique-se na graça, no meio de uma sociedade que é completamente hedonista, é muito difícil, mas não é impossível. Tanto é que nós temos a palavra de Deus para nos ensinar a nos fortalecermos, né? Fortalece-te na graça, cada vez mais forte, fortifique-se, inspire-se na graça, né? Para onde começar a aplicação desse preceito? Nos líderes da igreja. Então, Paulo já estava ensinando o jovem Timóteo, que é o líder da igreja de Éfeso, a fortificar-se na graça. Uma liderança forte vai fazer com que toda a igreja fortifique-se junto. Todos crescem juntos. E é isso que é um conceito muito importante na liderança de uma igreja. Eu aprendi num curso que nós tivemos sobre plantação de igreja, né? Que há três tipos básicos, três tipos de árvores, e a liderança é comparada a essas árvores, né? Nós temos lá uma pereira que tem uma copa muito bonita, mas ao redor dela ela só cresce grama. Então ela puxa muito nutrientes do solo, né? Ela extrai muito nutrientes do solo, e para ela manter essa copa bonita, ela ao redor dessa árvore só cresce gramas. Nós também temos a árvore sangue de dragão, que é uma árvore que tem uma copa mais exuberante de todas, mas ao redor dela não cresce nada, né? Ao redor dela, ela suga todos os nutrientes do solo ao seu redor, e em volta dessa árvore a terra é seca, a terra não há uma grama sequer, porque todos os nutrientes estão indo para manter essa copa bonita. E existe o carvalho do Líbano, que é uma árvore que cresce junto com as outras. Quando você olha uma imagem de um carvalho do Líbano, você vê não apenas uma árvore, você vê 3, 4 árvores juntas. E o carvalho do Líbano está ali, no meio delas. E o que ele faz? Quando ele cresce, ele envolve todas as outras árvores, tudo que está ao seu redor, elas crescem junto com o carvalho. Uma imagem muito bonita. E esse é o exemplo de liderança que nós temos que ter na igreja. Não uma liderança que só o líder se sobressai e os outros têm um pequeno crescimento, né? Mas o líder continua muito além daquele crescimento, né? Nós também não podemos ter uma liderança que só o líder cresce e mais ninguém cresce. Olha, árvore de sangue de dragão. Nós não podemos ter esse tipo de liderança na igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser uma liderança carvalho do Líbano. É um carvalho que cresce junto com todos. Uma liderança que todos crescem como líder. Todos estão ali nivelados, né? E essa é a intenção da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo ensina o jovem Timóteo a fortifique-se na graça, é para que ele seja uma liderança forte, para que a igreja seja forte. Uma liderança forte, uma liderança que é fortificada na graça, é uma liderança que tende a fazer com que a igreja avance. É uma liderança que tem uma sustentação na graça do Senhor Jesus Cristo, né? Uma fortificação, um reforço, né, sobrenatural. Então, por onde a gente começa a aplicação do preceito? Né? Nos líderes da igreja. Onde a gente vai começar, então, a aplicar isso nos líderes. E os líderes sendo fortes, a igreja torna-se forte. Então, Paulo era capaz de dar essa ordem porque ele mesmo obedecia esse mandamento. Ele proclamava e promovia a graça. As mensagens do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, como ele é conhecido, ele anuncia a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso na carta de Romanos, nós vemos isso na carta aos Coríntios, em todas as epístolas. A graça do Senhor Jesus Cristo tem um lugar específico, ela tem o seu altar ali em cada versículo de todas as epístolas paulinas, de todas as cartas. A graça do Senhor Jesus Cristo é sempre demonstrada e exaltada nas suas mensagens, nas suas pregações, que o apóstolo Paulo faz, nos seus ensinamentos. A graça, ela tem o seu pedestal, ela tem ali o seu lugar, né? E ele proclamava e promovia a graça, vivia da graça. A sua mensagem do evangelho era o evangelho da graça.
Paulo jamais esqueceu a importância do favor imerecido de Deus em sua vida, um fato que permeava todo o ministério. Veja alguns exemplos extraídos do texto dos apóstolos. Então, nós vamos ver alguns exemplos de outras epístolas, onde a graça do Senhor Jesus Cristo aparece. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. A carta, terceira capítulo de Romanos, nós já estudamos isso em outra ocasião, nós estudamos isso no desafio, a carta de Romanos. É o texto mais importante da Bíblia, de todas as escrituras. Alguns teólogos, como o Dr. Martin Lloyd Jones, o principal deles, diz que esse texto é o principal texto da Bíblia para nós compreendermos o sacrifício de Cristo na cruz. Nós temos que interpretar e entender o texto de Romanos, capítulo 3. Todos pecaram, todos estão debaixo de maldição do pecado, todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, ou seja, a solução para esse problema é ser justificado gratuitamente por sua graça, favor que nós não merecemos, mas recebemos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Também o apóstolo Paulo coloca a graça aqui no seu objetivo. A graça é um dom de Deus, é um presente. Dom na Bíblia é sempre presente de Deus. E nós recebemos o presente de Deus, que é este favor que não merecemos, mas recebemos, ganhamos, porque Cristo nos ama, porque o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então esse é o presente da graça, né? Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Texto de Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Tito também era um outro discípulo do apóstolo Paulo, assim como Timóteo também, que estava aprendendo ali a ser um líder forte na graça do Senhor Jesus Cristo. Não é incrível que esse ex-legalista fariseu, que era o apóstolo Paulo, esse homem violento, antigamente conhecido como Saulo, né? Outrora obcecado em erradicar os cristãos da face da terra, tenha sido detido pela graça. É incrível como nós vemos aqui, né? Um homem que era obstinadamente perseguidor da igreja, era obstinado em perseguir cristãos, matá-los, encerrá-los na prisão, como diz o texto, e que arrastava homens e mulheres à prisão, e estava disposto, determinado, né, a acabar com o nome de Jesus Cristo na face da terra, com os cristãos. Ele é detido pela graça de Deus, o favor de Deus sobre sua vida. Então ele não era merecedor, ele é merecedor do juízo, e ele entende isso. Quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco, e ele cai prostrado e ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Ele percebe que ele era merecedor do inferno, né, por perseguir e matar aqueles que proclamavam a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas essa mesma graça o alcança, mesmo ele sendo um homem duro de coração, um homem obstinado, obcecado em perseguir aquilo que ele não compreendia, aquilo que ele não entendia, né? E a graça de Jesus Cristo tem isso, ela olha para nós, né, e nos traz a misericórdia, o perdão de Deus. É isso que nós necessitamos para sermos transformados. Você já foi perdoado? Você já recebeu a graça do Senhor Jesus Cristo? Você está se fortificando na graça do Senhor Jesus Cristo? Então, só neste primeiro versículo, este primeiro mandamento que nós podemos entender assim, né? Fortifique-se na graça, ele nos faz lembrar do que éramos, do que somos e do que seremos daqui para frente. Cada vez mais nos fortificando na graça. O apóstolo Paulo, com esse conselho ao seu jovem discípulo, chamado Timóteo, também para nós, cristãos de hoje, nós podemos e devemos
obedecer este mandamento, para que sejamos fortes na graça do Senhor Jesus Cristo. A caminho de Damasco, Paulo então foi cegado por uma luz do céu, enquanto o Senhor Jesus falava e o chamava justo quem, né? Justo quem o Senhor Jesus chamou para o ministério, um homem obcecado. E essa mesma obstinação que o apóstolo Paulo tinha em perseguir os cristãos, preste atenção nisso, essa mesma obstinação que o apóstolo Paulo tinha, Deus apenas ele aproveitou essa mesma obstinação para ensinar o evangelho da graça a todos, aos gentios, aos judeus. Paulo não pregava somente para gentios, ele era conhecido como o apóstolo dos gentios, mas ele também levou sua mensagem aos judeus que estavam ali, né, ao seu redor, e ele também, né, experimentou dessa graça. Justo quem Deus chamou, um homem que era obstinado a perseguir e matar cristãos, agora é um homem obstinado, agora voltada em favor do Evangelho da Graça. Que bênção, que maravilha que é nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. O quanto Ele tem nos transformado, o quanto Ele tem pegado homens e mulheres corruptos, insanos, perdidos nos seus pecados e transformados em promotores, agentes, embaixadores de Cristo, na graça do Senhor Jesus Cristo, nos fortificando cada vez mais. Esse chamado mudou o apóstolo de dentro para fora. E é isso que a graça faz em nós. Ela muda de dentro para fora. O legalista inveterado, que era o apóstolo Paulo, foi transformado num mensageiro da graça. O ministério de Paulo enfatiza a graça tanto aos ímpios quanto ao povo de Deus. Estudando a vida de Paulo, percebia a graça em seu ministério como se fosse uma linha de prata entretecida em um tapete colorido. Paulo se tornou um proeminente porta-voz da graça. O texto de Atos, capítulo 13, versículo 38 e 39, diz assim: Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Na graça de Jesus Cristo, nós vemos o cumprimento de toda a lei de Deus. Toda a lei é cumprida quando a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcança e nos muda, nos transforma. É a doutrina da regeneração. É muito importante nós compreendermos isso. A regeneração, ela se dá nessas etapas. A graça vem até nós, pecadores, nos justifica de todo o pecado. De todo o pecado. A justificação dos nossos pecados, a regeneração em uma nova criatura e a adoção dessa nova criatura na família de Deus. Então, essas três ações do Espírito Santo, essas três ações da graça de Deus em nosso favor, para que sejamos parte da família de Deus. A mensagem que o apóstolo Paulo anuncia, as boas novas, né? A mensagem de Paulo que anuncia as boas novas da graça aos perdidos, essa é a primeira parte da grande comissão de Cristo à igreja, que nós vemos lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Imagine o impacto que nossas congregações teriam em nossas comunidades se cada cristão se dispusesse a compartilhar o Evangelho da graça de Deus uma vez por semana com alguém que estivesse necessitado de ouvir essas palavras. O ímpio precisa ouvir como atravessar a ponte de uma vida vazia e repleta de culpa para uma vida em que a graça, a paz e o perdão são abundantes. E tudo por causa da graça de Deus. Ajudamos a construir essa ponte quando comunicamos o Evangelho com amor e paciência. Então, nessa primeira parte aqui, nós não queremos nos estender muito, nós já temos material suficiente para meditarmos durante a semana. Eu gostaria que você estivesse lendo o capítulo 2 de 2 Timóteo, do versículo 1 até o versículo 26. Todo o capítulo 2 de 2 Timóteo, esteja lendo, porque ele tem ensinamentos ao jovem pastor Timóteo que servem muito para nós estudarmos aqui e vemos essas 4 características que o apóstolo Paulo toma para si e para outros, né? Para todos nós, como mandamentos para nos fortificarmos, para sermos uma igreja contagiante, para termos as características de uma igreja contagiante, uma igreja que contagia pela graça e o amor de Deus.
a paciência, ela venha encher o nosso coração para nós estudarmos essa palavra e crescermos junto com Deus. Para encerrar, eu gostaria de deixar aqui que não é preciso você ter um diploma de seminário, nem conhecer o vocabulário religioso ou as nuances de teologia. Simplesmente compartilhe de forma aberta, autêntica e honesta o que Cristo realizou em sua vida. O que Charles Field está dizendo aqui é que não precisa que você seja formado em teologia ou tenha um ministério pastoral oficialmente, né, delegado pela igreja, mas basta você compartilhar a transformação que a graça do Senhor Jesus Cristo já fez na sua vida. Quando você compartilha isso com alguém que está numa situação difícil, está no meio do pecado, está vivendo uma vida completamente arrasada, destruída, quando você faz isso, de compartilhar isso com essa pessoa, você não só está ajudando ela a atravessar essa ponte, que sai de uma terra arrasada para uma terra cheia de vida, paz e abundância de amor. Você salva a vida dessa pessoa, você participa da salvação dessa pessoa. E é isso que Cristo está nos chamando para sermos. Essa igreja que participa da vida das pessoas, que se importa, que ela atravessa as muralhas, que ela derruba as barreiras, que ela avança até o perdido e apresenta esse evangelho de graça e salvação a essas pessoas. Nós somos como a chuva. E Deus quer fazer com que a chuva, ela chova em terra seca. Não adianta a gente chover em terra encharcada, né? Terra encharcada, tragédias acontecem assim. Quando há muita chuva, a terra está muito encharcada, ocorrem deslizamentos, desmoronamentos, né? Os morros descem, né? Porque não tem sustentação. Então, há muita tragédia quando chove somente num lugar. Nós temos que ser nuvens carregadas do Evangelho da Graça para chover onde a terra está seca. Por falar em chuva e terra seca, eu gostaria de chamar aqui a atenção para que você esteja orando, para que Deus derrame suas chuvas no nosso estado. Estamos atravessando a pior estiagem de todos os tempos, né? Nunca houve uma estiagem tão prolongada quanto essa que estamos vivendo. São tempos inéditos, são tempos que estamos vivendo coisas bíblicas, mas nós podemos orar e fazer com que o favor de Deus venha sobre a nossa nação, venha sobre a nossa região. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O que você tem a perder se você compartilhar o Evangelho, se você compartilhar o que Cristo fez na sua vida? Nada. Você só tem a ganhar, né? Talvez não demore muito para descobrir que a alegria de ajudar alguém que esteja perdido no calabouço escuro da morte e a cruzar a ponte em direção à esperança de uma nova vida em Cristo. Isso é empolgante, isso é contagiante. Então, você ter a alegria de trazer vida a uma pessoa que estava cercada pela morte é algo maravilhoso, é algo indescritível. É por isso que o apóstolo Paulo diz ao seu jovem discípulo: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E uma maneira prática de nós nos fortificarmos na graça é compartilhar o que ele fez em nossas vidas. Amém? Com aqueles que estão perdidos, com aqueles que estão presos na escuridão, cercados pelos cordéis de morte. Que Deus abençoe a vida dessas pessoas e use a minha e a sua vida para alcançarmos eles em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo abençoado. Logo mais à noite nós estaremos transmitindo o nosso culto, né, online, lá na igreja. Agora nós vamos fazer os cultos presenciais na igreja, de uma forma em que as pessoas de 60 anos ou mais não poderão participar ainda. As crianças abaixo de 12 anos também não poderão estar conosco, mas nós faremos lá a transmissão no templo da igreja para as pessoas que não puderem estar conosco, para que você possa estar participando do culto e louvando a Deus em nome de Jesus. Logo mais às 19 horas na nossa igreja, nós estaremos transmitindo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, tomando todos os cuidados, distanciamento social e também todas as regras básicas ali de higienização das mãos e sem contato físico, para que possamos então, com toda a segurança, estarmos retomando as nossas atividades gradualmente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.
Eu clamo a Deus para que Ele opere maravilhas em nossas vidas esta manhã, esta tarde e logo mais à noite, e que esta semana seja uma semana repleta de experiências com o Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, até o culto, em nome de Jesus.